Muito boa tarde, meu caro Naldinho Fontinelli, boa tarde aos ouvintes aí do Show da Clube. Olha, continuamos aqui no Fórum de Marabá, rapaz, e na hora que nós estávamos saindo, nos deparamos com o término da segunda audiência, rapaz, envolvendo aquele caso, uma manifestação que aconteceu em novembro do ano passado, ali à altura daquela cancela, né, de acesso aos bairros quilômetro 7, bairro Araguaia, na estrada de Ferro Carajás, onde alunos, né, estiveram lá fazendo uma manifestação em solidariedade aos atingidos pela barragem de Mariana, esse acidente ambiental lá em Minas Gerais que ganha proporção mundial até hoje. E aqui do meu lado, o professor Evandro Medeiros. Professor, naquela ocasião, os senhores participaram lá de um ato de solidariedade, um manifesto, e daí? O senhor está sendo processado? Como é que está sendo toda essa questão? Então, o processo de criminalização dos movimentos sociais e de suas lideranças é uma estratégia que tem sido fortemente utilizada, né, por diferentes setores que defende, que controla as riquezas no campo, e não tem sido diferente em relação, por exemplo, à Vale. Só nessa parte aqui do estado do Pará, parte sudeste do estado, onde se concentra grande parte dos investimentos da Vale no Brasil, foram dezenas de lideranças, né, processadas e algumas até condenadas em razão de processos movidos nessa estratégia da criminalização movida pela Vale. E essa é uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada. E o objetivo é sempre criar dificuldades, né, para a atuação principalmente das lideranças dos movimentos, frente aos trabalhadores que estão acampados, ou que estão numa comunidade, ou que precisam mover algum tipo de mobilização para forçar a empresa a negociar algum direito seu. Enfrentar o poder da Vale através de uma mobilização, de uma ocupação de uma ferrovia, ocupação de uma estrada de acesso a um projeto de interesse da Vale, isso tem sido feito historicamente pelos movimentos sociais que são atingidos por esses grandes empreendimentos, né? Às vezes até enfrentando a polícia, né? Alguns até sendo vítimas de violência policial no ato, por exemplo, de realização dessas mobilizações. Nós estamos chegando aqui perto do trilho e nós vemos como as casas estão destruídas. Nós temos que pressionar os governantes, as câmaras de vereadores, para que não se aliem a essa mineradora. Eu moro aqui há 14 anos nesse bairro e eu vejo o sofrimento do povo. Não só dele, a luta não é minha, a luta é nossa, essa briga é nossa. Ela já fez a outra publicação dela aqui, ó, tá roubando os minérios cada dia mais. E cadê o nosso viaduto, a nossa passarela que ela nunca fez? A gente tem que ficar 2, 3 horas aqui enquanto esse monstro passa. A Vale tá brincando com a gente. Elas não querem nada, elas querem simplesmente passar com o nosso minério aqui, levando tudo e deixando a nossa destruição. A Vale não quer nada pra gente, as nossas crianças estão brincando mais, as nossas crianças não têm mais segurança. Quando ela quer fazer alguma coisa, é para prejudicar nós. Os moradores da usina Mutã sabem o que a Vale está fazendo. A gente sabemos que está passando minério aqui na nossa frente, achando as casas e nossa riqueza indo embora. E hoje a gente vê que não é só aqui, vocês deu para ver o tanto de moradores que morreu, a cidade que foi tirada do mapa, e a Vale não se preocupa com nada. E quando queria fazer essa duplicação, ela vinha no bairro conversar com o morador e enganar o morador. Hoje, que já fez a duplicação, está passando 2 trens aqui de minério, um indo e outro voltando, e ela se escondeu dos moradores. É o poder da Vale, né? Vocês estão vendo, já a polícia já chegou, né? Então esses estão aí de laranjinha, estavam telefonando, né? Então a polícia já está por aqui, daqui a pouco vai estar o exército, né? Tudo. Então, essa é a reflexão no nosso país. Enquanto se comete crime, não são presos. Mas nós aqui manifestando pela questão da vida, nós estamos aqui sendo filmados pela polícia, pelo pessoal da Vale do Rio Doce.
Então esse momento é um momento de refletir sobre esse nosso país. Então a Vale montou uma espécie de um QG, né, que inicia com um processo de mapeamento das lideranças, de montagem de banco de dados sobre a situação de cada uma das lideranças, com endereço, fotografia, ocupação, por onde passou. E depois, havendo alguma mobilização organizada por essas lideranças em áreas de interesse da empresa, a empresa monta uma espécie de um inquérito paralelo e encaminha para a polícia e pede um indiciamento dessas pessoas. Então nós temos muitas lideranças aqui no Pará processadas, ou seja, respondendo a uma ação penal, algumas que já foram até condenadas por esse mecanismo utilizado pela Vale, né? Então há uma estratégia da empresa no sentido de não só processar, mas tentar a todo custo inviabilizar a atuação de lideranças que possam, vamos dizer assim, atuar de alguma forma no processo de organização dos camponeses na região, ou nem isso, alguém que possa contribuir divulgando informação, produzindo vídeos, produzindo conhecimento sobre o problema da mineração na região. O caso do professor Evandro, por exemplo, da Unifesp, se enquadra exatamente nesse perfil. Olha o orelha de arroz. Olha o orelha de arroz. Pois é, o protesto que teve, que tentaram, processando o professor Evandro, nesse dia eu participei, era um ato que estava tendo, tinha acabado de acontecer aquela destruição lá de Mariana e eles vieram dar um apoio à comunidade aqui que estava sendo massacrado pela Vale, por essa duplicação deles aí. Então, através disso aí, eu vi o pessoal fazendo esse protesto. E eu, como morador e dos da comissão da população aqui que defende os atingidos, eu me senti no direito de participar, porque se eles que não estavam aqui passando o que nós estávamos passando, estava sentindo nossa dor, e eu, que morava aqui na beira da ferrovia. Então eu resolvi participar desse protesto, e foi um protesto pacífico, não foi protesto de fechar a ferrovia, de fazer nada disso. Mas todos que se levantam para defender os seus direitos, a Vale vai e tenta processar. Conseguiram aterrar mais, altear mais aqui o lado da ferrovia, e a população ficou no baixo. E quando chove, o lugar mais baixo fica tudo dentro d'água. Ainda fizeram mais esse muro aí. Esse muro foi feito para separar a população da ferrovia. O interesse deles, a preocupação deles não era a população, sim a ferrovia. Não cansa de passar não, nunca vai parar isso aí não. Quer subir essa passarela toda aqui, aí por lá acha mais fácil. A altura é muito complicada para nego estar subindo e descendo aí. Eu mesmo estou vindo hoje aqui, que eu não... prefiro passar por cima daquele viaduto lá do que passar por aqui. Pessoa idoso, cadeirante, ele não tem condição de passar por cima de uma passarela dessa, nem de um viaduto desse aí. Se não tiver alguém para ajudar... Aonde vocês estão vendo esses matos aqui, era tudo casa. Foi removido, a verdade foi essa, que era uma remoção, removida. Através disso aí a gente conseguiu, na justiça, a Vale indenizar esse pessoal. Um acordo que eles fizeram com a população, só que é que nem todo mundo vê aí, uns saíram e outros não. No convênio não era para mais estar aqui, era para ser derrubada. Ficou aí para a prefeitura derrubar e até hoje saiu o prefeito, entrou o prefeito e nada. Aqui tem gestão,
Tem gestão de verdade, tem gestão por toda a cidade. Maravilha. Na nossa população de Navá, a Prefeitura Correia do A gente não sabe qual é o certo mesmo desse convênio da Prefeitura do município com a Vale. Uns saíram e outros não. Tenho ainda 13 famílias vivendo de aluguel e você vê as casas aí destruídas deles ali. Aqui é o convênio entre o município e a Vale para duplicação da ferrovia. Que removia todas essas casas aqui, um documento que comprova que ela, juntamente com o município, sacaneou com o povo. O que eu posso dizer que nós lutamos desde 2008, eu, João Reis, a comissão que foi formada aqui, para que fosse tudo resolvido aqui. A primeira reunião que foi feita lá na antiga Associação de Moradores, lá na rua J, um funcionário da empresa de segurança da Vale já foi ameaçando prender todo mundo aqui. Aí nós, pacificamente aqui, sem briga, sem confronto, sem nada, vínhamos marcando reunião com ela periodicamente. E quando ela foi feito esse convênio entre o município e a Vale, da remoção das pessoas, que a qual eles removeram uns e outros não, eles marcaram uma reunião aqui, próximo aqui, onde o irmão João Reis morava aqui, e para a reunião. Eles mesmos marcaram. E aí depois eles desmarcaram a reunião e foram lá na cidade de Paraopebas e denunciou 4 pessoas aqui. Eu, o João Reis, o Raimundinho, se não me for da memória. O Tiago e a Yara. Sem motivo, sem nada, porque foi eles que marcaram e desmarcaram a reunião. Outra coisa também, que eles marcaram a reunião aqui, na construção desse viaduto ali, daquela ponte ali, e desmarcaram a reunião. Aí o povo se revoltou, foi lá e subiu para cima da ponte, da construção, aliás, não tinha sido feita ainda a ponte. E assim eles colocaram o meu nome e o nome do Tiago e de outros aí, como nós tivéssemos incentivado as pessoas a subir para impedir a construção. Se nem aqui eu era funcionário público nessa época, era contratado, se eu fosse lá, eu seria demitido. Não havia possibilidade de eu estar lá. Mas isso foi colocado o meu nome. Eu não sei o porquê, não tenho motivo para me levantar contra A, B, C e D. Eu só quero que os nossos direitos seja garantido, como nos diz na Constituição brasileira. Só nos municípios de Canaã e Paraopebas, a Vale já processou mais de 20 lideranças, entre lideranças do MST, da FETRAF e da FETAGRE. A criminalização, ela traz um elemento um pouco diferente, que é impõe um medo, porque ninguém gosta de responder um processo na justiça, né? Por mais que o militante seja envolvido, comprometido, seja corajoso para tocar as lutas do dia a dia, mas quando ele é indiciado, quando ele é preso, quando ele é processado, quando ele é chamado numa audiência perante o juízo, aí ele fica numa situação de instabilidade muito maior. As pessoas as lideranças geralmente têm medo, porque a justiça sempre foi vista como, nesses processos, ela tem um lado, né? Quando a pessoa é chamado na justiça, quando ele é intimado, ele já tem uma convicção de que a justiça não está chamando ele para dar proteção para ele. Pelo contrário, ele está sendo intimado pela polícia ou pelo judiciário num processo que ele poderá ser preso e ser condenado, né?
Então isso tem um fator assim, psicológico muito forte, isso é um processo de desmobilização também muito grande. Porque, imaginou, se uma liderança pode ser processada, condenada e presa e parar atrás das grades, o efeito disso perante o trabalhador comum, aquele que está acampado, aquele que está lá na comunidade, que geralmente necessita de ter à frente lideranças que ajudem no processo de organização e de luta, né? Então esse processo da criminalização ele tem esse efeito maléfico muito forte, né? E razão disso é que as empresas, os pecuaristas, as mineradoras têm utilizado desse mecanismo de forma muito frequente, principalmente nos últimos anos, para tentar inviabilizar a atuação dos movimentos, né? Isso tem sido uma constante, por exemplo, nas áreas de atuação da Vale. Aqui em Alto Alegre do Pindaré, nós acompanhamos processos judiciais de natureza criminal de pelo menos 16 pessoas. Esses casos envolvem tanto pessoas que moram na sede, né, no bairro urbano da Vila Fufuca e proximidades, como de diversos povoados, como Arapapá, Altamira, Alzilândia, Tucumã e Mineirinho. Então, são processos que envolvem pessoas que estavam protestando e se manifestando contra os impactos causados pela duplicação da estrada de ferro Carajás. Impactos diversos, como o problema com ruídos, a trepidação dos trens e causada pelas obras de duplicação que causaram rachaduras nas casas. Essas cidades, elas sofrem um processo de dependência mesmo da mineração e da sua estrutura logística, né? Embora exista uma grande esperança de que uma obra desse porte, né, como a duplicação da estrada de ferro, possa trazer muitos empregos, né, para a população local, o que acontece é que os empregos que realmente são oferecidos, empregos de menor qualificação, com salários mais baixos e que normalmente são executados por empresas terceirizadas, não diretamente pela Vale, e ainda por cima que duram muito pouco tempo, né? O trabalho mesmo técnico de manutenção mais a longo prazo fica a cargo de funcionários mais especializados e que são contratados de fora do estado, inclusive, né? E nesse processo também de ser uma das poucas alternativas para a população, né, de emprego, isso também é uma outra estratégia que coloca as próprias pessoas que estão disputando empregos, muitas vezes em embate com as pessoas da comunidade que estão fazendo a luta coletiva para exigir melhorias para além da oferta de emprego, né? Então, as pessoas que estão dizendo, tudo bem, é muito bom para a cidade esses novos empregos, mas como vai ficar a situação do nosso rio? Como vai ficar a situação do barulho? Como vai ficar a situação da necessidade de construção de passagens seguras em locais que ainda não existem? Esses impactos, né? Essas motivações, elas geram protestos sociais e manifestações públicas das pessoas e, nesses momentos, elas são processadas. Algumas pessoas são escolhidas em cada local, são processadas pela empresa. No caso mais emblemático aqui de Alto Alegre do Pindaré, 12 pessoas são processadas numa mesma ação, devido a um protesto ocorrido após o atropelamento de uma mãe e de um bebê por um trem de minério que estava estacionado na frente de um bairro urbano, um dos mais populosos da cidade, um local onde ela não poderia estar estacionando o trem, onde a população já reivindicava há cerca de 10 anos a construção de uma passarela naquele local, que jamais foi construída. Na verdade, foi construída após o protesto que motivou a ação penal que imputava a prática de crime a 12 pessoas.
Aqui é o seguinte, aqui essa cidade aqui, Alto Alegre do Pindaré, ela foi dividida pela Vale. De um lado é o centro da cidade e aqui são os bairros da cidade, né? Alguns bairros que ficam para esse lado. Aí fica completamente dividido, né? E fazer uma compra no supermercado, de hospital, escola, tudo é do outro lado. Então você tem que se deslocar de um lado para outro. E tem essa dificuldade, né? Da ferrovia aí no meio. Aí. Aqui na margem da ferrovia aconteceu acidentes fatais aqui, né? Do trem atropelar e ser fatal. Próximo ali à estação. 2 pessoas perderam a vida lá bem próximo à estação lá. Morreu os 2, assim, imediatos. Depois outra pessoa ficou sem a perna. O trem cortou a perna dele. Ficou sem a perna. Depois essa senhora com a filha que cortou com o filho, na verdade, cortou o braço do filho e a mão dela. Que antes já tinha tido reuniões, encontros, abaixo-assinado pedindo uma passagem segura, que na verdade seria um viaduto. E após o acidente foi construída essa passarela aqui que vocês estão vendo. E só que essa passarela não dá acesso a outra vila que tem mais na frente, que é a Vila Trovão, porque é distante. E aí eles não têm um acesso, não foi construído um acesso de qualidade para as pessoas que moram na Vila Trovão chegar até a passarela. Então a solução cabível seria fazer um viaduto para lá, para outro bairro, né? A gente estava todo mundo aqui na casa do meu pai e ali a casa da tia dela. Ela estava lá e a gente já ia embora para casa. A gente morava para cá. Aí ficou esperando aí o trem. O trem estava parado, foi aguardando ele passar. Aí ela viu que os meninozinhos dela passaram primeiro, aí ninguém não ia esperar, né? Ela foi e entrou. Na hora que ela entrou, o trem saiu. Aí pegou ela. Ela dá sorte que ela caiu de papo para cima, segurando o nenenzinho. Mas o braço, o meninozinho já tinha cortado, né? Aí nós pensando que era ela que tinha cortado alguma coisa dela. Mas foi o braço do menino que cortou logo, ela ficou toda ensanguentada junto com o menino. E ela segurando o meninozinho para o menino levantar. Porque se ele levantasse a cabeça, o trem pegava ele. Aí nós gritando para ela, minha esposa chorando, gritando. Era para ela ficar quietinha, só que ela desmaiou, mas ficou escutando nós gritando. Aí nós gritando e nós via só ela tremendo e nós olhando para debaixo dela do trem, né? E ela só se tremendo as pernas e o trem passando. O primeiro que a gente pediu para levar ela era o carro da Vale. O rapaz trabalha, ele mora até aqui também. A gente pediu para ele levar, ele disse que não dava de levar porque não ia melar o carro da empresa de sangue. Aí tá bom, a minha mulher foi descendo mais um meninozinho com ele nos braços. Aí foi que nós pedimos um rapaz que ia passando de moto, ele disse, não, pode deixar que eu levo. Aí montaram ela na garupa, aí minha esposa levou ela, com o meninozinho também, né? Todos os dois para o hospital.
na hora que tocaram fogo, eu não estava, eu estava no hospital. Aí a turma viu o movimento aqui, aí os meninos chamaram os outros daqui, aí tocaram fogo na ferrovia. Aí quando eu cheguei, já estava fogo já tinham feito fogo. Aí que teve uma senhora que botou o nome das pessoas aqui, né? Um agente de saúde. Colocou o nome de umas pessoas aí no caderno, aí acho que ela deu para... É o nome da mulher? É uma da Vale, que trabalha na Vale também. Aí deu o nome de umas 12 pessoas, que era eu, o Jerome, o Adroaldo, o seu Juscelino, Dona Nicinha, o Ronaldo Martins, o Ronaldo da Conselho do Telar, e outro rapaz que já faleceu também no trem matou também. Aí fomos todos 12 processados pela Vale. A Vale criou uma tal de uma... deixa eu ver se eu recordo aqui o nome, rapaz. Relações comunitárias. Essas relações comunitárias da Vale coloca uma pessoa para ficar ali, ó, ver o que está acontecendo. Sempre que alguém se movimenta, faz algum movimento, alguma coisa em relação à Companhia Vale, contra a Companhia Vale, essas relações comunitárias estão ali. E essa pessoa ela é trocada de tempo em tempo, ela não fica a mesma pessoa. De tempo em tempo eles são trocados. Essa pessoa, o serviço dela é só monitorar aquelas pessoas que são contra a Vale. A gente é monitorado 24 horas pela Vale. Vocês devem saber disso. Acho que todas as pessoas que têm conhecimento das ações da Vale aqui nessa região sabem que a Vale monitora. A Vale persegue as pessoas que são contra ela. Ela sabe quem são todas as pessoas em todos os lugares que de alguma forma reagem contra as ações dela da Vale. Entendeu? Depois do acidente teve uma manifestação e depois dessa manifestação a Vale entendeu que devia processar algumas pessoas que moram aqui na comunidade. E aí veio meu nome, né, entre essas pessoas. Eles falando que a gente estava nessa manifestação, que era chefe, que era líder, esse tipo de coisa. Sendo que a gente não fazia parte dessa manifestação. Além de a gente viver sofrendo com esse transtorno aqui da Vale, da ferrovia, do barulho, do impedimento de ir e vir, que a gente tem aqui em vários locais aqui da ferrovia, por não ter uma passagem adequada, ainda vem mais um processo. Isso tira-se um pouco como é que eu posso dizer? Um pouco da paz da gente, do sossego da gente, essa questão de processo, de estar com o nome da gente, vamos dizer assim, ao público. Isso é muito ruim. É um transtorno muito grande. As pessoas ficam olhando pra gente, alguns não entendem. Essa questão de processo, ficam olhando pra gente um pouco diferente, né? Como se a gente fosse uma pessoa ruim. O meu menino só passou na estrada. Agora eu travessei. Pra cá com esse meninozinho ali, que na época ele era pequenininho. E eu vim deixar aqui na casa da mãe dele, que inclusive era esta casa aqui. E aí essa pessoa disse que foi quem pegou o nosso nome e botou na lista e eles colocaram lá, né? E aí, sendo que tudo era mentira. Eu não tinha nada a ver, nunca tive, né? Interferiu muitas coisas, porque eu nunca na minha vida eu fui chamada em lugar algum. Negócio de delegacia, cartório, essas coisas. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Então, a gente fica... É um constrangimento, né? Pra gente. E aí, eu não gostei, mas fazer o quê? Aí foi obrigado, junto com eles aí, a gente teve que ir em Santa Luzia. Até que eu ia até atrás de serviço e não encontrava por causa desse negócio. Esse processo aí. Passei um bocado de tempo sem trabalhar, procurar, botava currículo de firma aí, não. Sobre esse processo que botaram aí, não. Foi mais ruim. Existem pessoas que defendem a Companhia Vale, né? A Vale ela cria um sistema de autodefesa em todos os locais onde ela está. O poder público municipal é parceiro da Vale. Se você ataca a Vale, você está atacando o poder público. Então o poder público ele procura formas de tentar inibir, coibir você de alguma forma, entendeu? E o que a gente vê é que a Vale é que causa transtorno nas vidas das pessoas, porque quando
a Vale chegou aqui, a comunidade já existia. E aí eles passaram a ferrovia, primeiro uma e agora com a duplicação 2, sem dar conforto para as pessoas que moram na margem da ferrovia, sem dar um acesso de segurança, sem dar um suporte, um saneamento básico, esse tipo de coisa que a sociedade precisa. Exemplo é que a Vila Trovão aqui ficou isolada aqui. A Vila Trovão não tem um acesso de qualidade. Para eles, no inverno, eles sofrem muito a questão de se locomover do bairro para o centro aqui, é muito difícil para eles. Tem que andar um trecho a pés, por dentro da lama no inverno. E é difícil. E aí a gente vive sofrendo aqui com essa questão da margem, quem mora aqui na margem da ferrovia. Não só na questão dos acidentes, tem a questão também da poluição. A Vale ela destruiu todos os igarapés que existiam ali nas margens ali do rio Pindaré. A Vale ela transformou a vida das pessoas que moravam naquele lugar de vida pacata com a vida, sabe, toda aquela situação ruim que acontece lá. E ela não deixa nada de benefício naquele lugar, nem social, nem financeiro, nem de melhoria de vida, de nada. E também nos povoados rurais do município também existem muitas pessoas processadas após se manifestarem publicamente contra a empresa, né, em movimentações ali coletivas, tanto para denunciar assoreamento de igarapés, atropelamento de pessoas, necessidade de construção de passagem segura nas comunidades, ruído, trepidação, barulho, caminhões passando em alta velocidade por estradas vicinais dos povoados durante as obras de duplicação, caminhões pesados. Então tem a questão dos trens atropelando, mas também existem casos de caminhões trabalhando a serviço da empresa que mexiam profundamente ali com a dinâmica das comunidades e que as pessoas precisavam às vezes parar uma rua, fazer um protesto coletivo para conseguir uma mudança no comportamento da empresa e dos funcionários em relação a como eles estavam atuando ali naquele local, né, durante as obras. Aqui no inverno você não tinha condições de você trafegar, né? Então foi feita uma terraplanagem. Já que foi período do inverno, o que acontece com terra solta e água? A água e a terra vai procurar lugares baixos. Aqui a Vale ela colocou esses rachões que é para justamente impedir a lama de vir e entrar aqui e soterrar. Toda aquela área ali para dentro, tem lagoas, tem várias lagoas, né? Tem essa coluna aqui, ó, né, de rachões que a Vale colocou, foi devido a algumas denúncias que eu fiz, alguns vídeos que eu fiz, umas fotos que eu compartilhei no Facebook, né? Aí devido a essa minha atitude de compartilhar, de reclamar e protestar, aí foi que a Vale contratou a empresa, por nome de RD, para fazer esse serviço de contenção. Mas, se você for observar ali a tonalidade da água, você vê que tem duas tonalidades. O assoreamento aqui, dá para perceber, né? Mas você vê que ali no fundo tem lama. No verão, vocês vê seco assim. Quando é no inverno, a água chega no pé da cortina, no pé da ferrovia, né? Porque já que é uma área de várzea, né, é a área de escape do Pindaré, quando o Pindaré ele enche, a várzea serve para quê? Para servir como válvula, né? E nesse sentido de servir como válvula, quando essa válvula está assoreada, o leito das lagoas está soterrado, o que acontece? Uma boa parte desse material vai para o Pindaré, né? E outra parte fica, infelizmente, na lagoa.
impactando, queira que não, na produção dos peixes. São 3 igarapé. Esse igarapé aqui, que a gente chama o igarapé do Irmãozinho, tem o igarapé do Valdizinho, que é logo ali na frente, e tem o outro igarapé, que é na 328, 329 mais ou menos. Quando for fazer o serviço lá, vai queira que não vai, ele também vai sofrer, né? Vai sofrer, também vai ter assoreamento. Quando eles fizeram o corte da 328, que soterrou por cima da ferrovia, que eles fizeram um trabalho de tirar todos os dejetos em cima da ferrovia para dar acesso ao cargueiro, né? Eu questionei uma vez o técnico do meio ambiente a respeito que a lama estava muito, a movimentação de terra estava muito próxima do igarapé. Ele simplesmente olhou para mim e falou: não, isso aí a gente tem licença ambiental para fazer isso. Aí eu falei: será? Aqui o Rio Pindaré é um pai e uma mãe. Você pode ter um arroz branco, mas se você tiver coragem de uma vara de pescar ou um engancho, você vai ali, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, um molho de peixe, você traz. Aí eu chamei o encarregado geral da Trater, nesse período eu estava trabalhando na Trater, aí eu fui mostrar para ele os impactos ambientais que estavam ocorrendo, né? As fotos, tirei foto mostrando para ele: olha, isso aqui não pode acontecer, as lagoas estão secando, isso aqui vai ficar soterrado, né? Mas aí também com pouco tempo depois eu fui mandado embora. Mas é aquela coisa, baixar a cabeça, não baixo. Um emprego é bom? É. Mas às vezes a consciência é melhor ainda. É esse o pensamento que eu tenho, né? Precisamos? Precisamos. Quem é que não precisa do emprego? Em 2017 e 2018, a gente fez algumas interdições com melhoria, quer dizer, passarela, estrada, viaduto, a não parada do trem da Vale nas travessias, né? O ano passado veio um oficial de justiça me entregar um ofício, né, da comarca de Santa Luzia, me informando que eu fui condenado à revelia. Só que eu tenho a mania de pegar e ler antes de assinar qualquer coisa. Eu peguei, li, eu tenho a mania de andar com documento no bolso. Aí tava lá: Givaldo Antônio de Oliveira, foi condenado à revelia por isso, por aquilo outro, né, da Vale. Simplesmente eu cheguei para o oficial e falei: olha, infelizmente meu nome é Givaldo, Oliveira é meu sobrenome, mas só que o Antônio, você vai ter de procurar, que não sou eu. Mostrei meu documento, não tinha nenhum CPF, nenhum RG comprovando que aquela pessoa seria eu. Aí que foi que aconteceu? Aí foi que eu deduzi que tem um senhor Francisco aqui, que a gente chama de Chico Conterrâneo, ele participou também da mesma reunião. Só que ele participou da reunião, mas nunca por nenhum motivo participou de interdição. Aí quando pensa que não, chega esse documento ali. É pra mim, dizendo que eu tava... Esse documento veio endereçado foi pra mim, negócio de mudar os interditando o trem de circular e também a estrada que tinha acesso. Eu jamais faço isso, minha postura, o jeito que eu acho, não é de estar dando prejuízo pra ninguém. Eu acho que tudo assim certinho. Aí a gente fica assim constrangido, uma coisa ali que eu nem lá não tava, de jeito nenhum não tava, né? Aí nela aqui o meu nome tá como Francisco da Silva e Souza Costa. Mas meu nome é Francisco das Chagas, Silva Souza Costa, não tá correto. Né? Então, resumindo, eles simplesmente pegaram o nome na ata e usaram em termos de processo, porque senão não vinha Givaldo Antônio de Oliveira e não vinha para ele ali, que ele não sabia, o pessoal da Vale não sabia o nome real dos dois. Então só pegaram na ata, Francisco. Aí um dia eu estava conversando com a senhora Andréa, numa reunião na tenda do seu Nena, e eu questionei a senhora Andréa e a senhora Zorage. Zorage, e aí? Não, ele que foi inocente, ele que se defenda. Então, quer dizer, aqui é uma região que é a 65 quilômetros da sede. Para você ir para a comarca de Santa Luzia, é em torno de uns 110, 120 quilômetros. Isso tudo tem custo, né? Tudo tem custo.
Qualquer coisa que eu for fazer de novo, como ele disse que eu fui lá interditar a circulação dos trens e tudo aí, né? Eu vou pagar R$1.000 por dia de multa desse negócio. Se eu tornar, tá mais ou menos assim, né? Tá bem aqui, tá aí ele veio para mim porque eu não gosto muito disso e nem de problema. Tem ficha limpa assim em todo canto, só andei numa delegacia, é porque aqui quando não tinha energia, a gente tinha que ir na delegacia para pegar um atestado de residência. Eu falei, se eu andei na delegacia, eu nunca andei em canto nenhum assim, a gente acha ruim ser acusado, né? É uma coisa que a gente não foi lá, não andou, não participou, nem onde ela eu não sei. As brigas foi sempre briga por melhoria, queira que não tem uma passarela ali construída ali, ou que sirva ou que não, mas está feita, mas foi desse período aí. O viaduto que está para ser construído também, devido àquelas brigas passadas, né? Agora, o acesso do lado direito, a comunidade em si nunca aceitou o acesso do lado direito, onde a Vale quer impor. Agora aqui teve reuniões que ele chamava a comunidade para falar a respeito desses acessos que tinha ali, como ali a passarela. Aí a gente vem ali para concordar ou não, né? Se for uma coisa que é para o nosso benefício, tudo bem, né? Aí tinha aquela reunião e eles pediam a assinatura das pessoas assim, aí que queria que a comunidade comparecesse, né? Aí a gente, né, tinha que ir, né? Depois dessas situações, a gente não está mais assinando ata, porque já que teve um inocente que foi processado, já que veio, o meu nome uma vez veio como Givaldo Antônio de Oliveira, e a outra vez que veio o ofício, que foi até da passarela ali, que eu nem participei, só participei da reunião, mas apoiei os meninos que fizeram o ato ali, veio como um negão taxista. Eu falei pro oficial, olha, negão é um adjetivo pejorativo. Eu tenho orgulho da minha cor, mas eu não sou batizado, não foi registrado com esse nome, então não vou responder, não vou assinar isso daí. Ele olhou pra mim, vai falar o quê? Não tem o que dizer, não tinha um documento válido, agora hoje tem. Hoje a Vale tem todos os meus documentos em mão, então, quer dizer, amanhã ou depois eu tô com um processo aí nas costas. Aí essa parte aí é que pesa, né? Que a gente procura ser assim correto, aí vem uma acusação, um processo, aí com essa ameaça de outra vez eu me limitar nisso aí, eu vou pagar aí um valor, né? Um valor de R$1.000 por dia aí, né? De multa e algumas outras coisas aí. As pessoas passam por um processo de deslegitimação, né, das suas práticas, das suas condutas. Elas são feridas na sua própria dignidade, né? São pessoas que, a maioria delas, né, praticamente todas, jamais se envolveram num outro caso, né, jamais foram acusadas de outros crimes nas suas vidas. E aí, em virtude de uma luta social, elas são processadas pela empresa em processos que, mesmo não tendo um segmento favorável para a empresa, acabam atuando como uma estratégia de silenciamento mesmo, né, dos outros grupos, das outras pessoas. É como se elas acabassem servindo de exemplo para que os outros não se manifestassem, não reivindicassem direitos também, porque isso poderia acontecer com eles como aconteceu com essa pessoa, né? Frente a posições mais duras e mais fortes das comunidades, veio também posições mais duras das empresas. Por exemplo, tivemos um processo judiciário por interdito proibitório, quer dizer, 5 de nós têm sido alertados pelo juiz, a mando da empresa, que não poderíamos se aproximar à ferrovia porque havia a suspeita que fôssemos entre os promotores de uma ocupação dos trilhos, né? Coisa que nunca tínhamos organizado junto à comunidade, né? Mas são maneiras intimidatórias de preventivamente silenciar uma possível mobilização.
Aqui são 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Graças a Deus. Sempre as principais vítimas são os pequenos, as lideranças que têm talvez menos proteção, menos visibilidade e talvez menos instrumentos para se defender, ou de repente também menos proteção social, porque imagina, alguém que não tem trabalho, que não tem um futuro garantido, que não tem como apoiar sua família, é mais facilmente vítima de uma sedução desse tipo. A mineração não tem futuro. A mineração é um projeto de exploração rápido, intensivo, com ritmos extremamente intensos e com data de vencimento. E para poder otimizar a intensidade dos lucros, vem acelerando e apertando ao máximo esse ritmo de extração e tentando, em paralelo, acalmar e reduzir o máximo possível a resistência previsível das comunidades. Eles chamam isso de risco social, né? Então, junto com o risco ambiental, com o risco de diminuição dos lucros por instabilidade dos mercados internacionais, é calculado, inclusive em termos econômicos, de previsão e de probabilidade, o nível de resistência possível das comunidades. E são preventivadas, naturalmente, estratégias de amenização e redução do conflito exatamente em função do lucro. É sempre o lucro, digamos, o discriminante de qualquer tipo de decisão de uma empresa. Em função da maximização desse lucro e da redução dos obstáculos, se instauram técnicas, né, que podem ser técnicas ambientais, técnicas de mitigação ou técnicas de sedução e de conquista do apoio social. Conquista dos políticos, conquista às vezes até da impunidade com respeito a crimes ambientais ou a violações, e conquistas também através de pequenas promessas, pequenas benfeitorias e benefícios da aprovação social. É a típica divisão das comunidades feita tentando conquistar uma ou outra liderança de modo cirúrgico e muito estratégico, até selecionando, primeiro estudando, né? Nesse sentido, a presença dos responsáveis de relação de comunidades, relação com as comunidades da empresa, não é só a serviço da comunidade, mas é também a serviço da empresa para identificar quais são as pessoas, quais são as forças em jogo, os equilíbrios e quais as possíveis jogadas exatamente para poder manter o controle de um território.